Você já imaginou fazer seu dinheiro trabalhar por você, crescendo sozinho, sem que você precise fazer nada? Parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente assim que os juros compostos funcionam. Esse conceito simples, mas incrivelmente poderoso, pode ser a chave para multiplicar sua renda e construir riqueza ao longo do tempo. Talvez você já tenha ouvido a famosa frase atribuída a Albert Einstein: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem os entende, ganha. Quem não entende, paga. E essa afirmação não poderia ser mais verdadeira. Os juros compostos são o grande diferencial entre quem enriquece de forma consistente e quem fica preso em ciclos financeiros que nunca levam a lugar nenhum. Mas afinal, o que são juros compostos? Em termos simples, eles representam o crescimento do seu dinheiro sobre ele mesmo. Diferente dos juros simples, que são calculados apenas sobre o valor inicial investido, os juros compostos geram juros sobre juros, criando um efeito bola de neve ao longo do tempo. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como esse mecanismo funciona e, mais importante, como usá-lo ao seu favor para aumentar sua riqueza. Vamos explorar estratégias práticas, exemplos reais e investimentos que podem transformar pequenos aportes em grandes fortunas. Para entender de fato o poder dos juros compostos, primeiro precisamos definir como eles funcionam. De maneira simples, os juros compostos são o crescimento do seu dinheiro baseado não apenas no valor inicial investido, mas também nos juros que ele já gerou. Isso significa que, com o tempo, seus rendimentos começam a render por conta própria, criando um efeito exponencial. Vamos comparar com os juros simples para visualizar melhor. Imagine que você investe R$ 1.000 com uma taxa de 10% ao ano. Se fosse juros simples, você ganharia R$ 100 por ano. E ao final de 10 anos teria R$ 2.000, sendo R$ 1.000 do investimento inicial e R$ 1.000 de juros. Agora, se esse mesmo valor estivesse sob juros compostos, o crescimento seria muito mais expressivo. No primeiro ano, você ainda teria os mesmos R$ 1.100. Mas no segundo ano, os 10% não seriam calculados sobre os R$ 1.000 iniciais, e sim sobre os R$ 1.100, resultando em R$ 1.210. No terceiro ano, a base aumentaria novamente, e assim por diante. Em 10 anos, ao invés de R$ 2.000, você teria aproximadamente R$ 2.600, sem precisar investir mais nada. A fórmula para calcular os juros compostos é M é igual a C vezes 1 mais I, onde M é o montante final, C é o capital inicial, I é a taxa de juros, T é o tempo. Esse efeito se torna ainda mais poderoso quando aplicamos aportes regulares. E é exatamente esse efeito que pode transformar pequenos investimentos em grandes patrimônios ao longo dos anos. Se você já fez uma pequena bola de neve e a rolou por uma ladeira, sabe que, à medida que ela desce, vai ficando cada vez maior e mais rápida. Esse é exatamente o efeito dos juros compostos sobre o seu dinheiro. Quanto mais tempo ele fica investido, maior se torna o seu crescimento. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Imagine duas pessoas, João e Lucas. João começa a investir R$ 200 por mês aos 20 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Lucas, por outro lado, só começa a investir aos 30 anos, com os mesmos R$ 200 mensais e a mesma taxa de retorno. Quando ambos chegarem aos 60 anos, quem terá mais dinheiro? A resposta pode te surpreender. Mesmo investindo apenas 10 anos a mais, João terá acumulado aproximadamente R$ 1.100.000, enquanto Lucas, que começou 10 anos depois, terá cerca de R$ 400.000. Isso acontece porque os primeiros anos de investimento têm um efeito multiplicador muito maior ao longo do tempo. Esse exemplo prova uma coisa fundamental. Tempo é mais importante do que a quantidade investida no início. Quanto antes você começar, melhor. Mesmo que seus aportes sejam pequenos, o fator tempo permite que o efeito dos juros compostos trabalhe a seu favor. O grande erro que muitas pessoas cometem é adiar os investimentos, achando que podem compensar no futuro com aportes maiores. Mas quanto mais tarde você começar, mais difícil será alcançar o mesmo resultado. Agora que você entendeu esse efeito incrível,
Como podemos usá-lo ao nosso favor de forma prática? No próximo capítulo, vamos explorar as melhores estratégias para potencializar os juros compostos e maximizar seus ganhos. Agora que você já entendeu como os juros compostos funcionam e o impacto do tempo nos seus investimentos, a grande questão é: como podemos aproveitar esse efeito ao máximo para multiplicar nossa riqueza? A primeira estratégia fundamental é começar o quanto antes. Como vimos no capítulo anterior, o tempo é o maior aliado dos juros compostos. Mesmo que você tenha pouco dinheiro disponível, investir qualquer quantia regularmente já coloca você à frente da maioria das pessoas que adiam essa decisão. Outra dica essencial é manter a disciplina e a consistência nos aportes. Muitas pessoas começam investindo, mas acabam parando no meio do caminho. O segredo dos juros compostos está na constância. Investir todo mês, independentemente do cenário econômico ou das oscilações do mercado. Além disso, é importante reinvestir os ganhos. Sempre que seu investimento gerar rendimentos, evite sacá-los. Deixe o dinheiro crescer e gerar ainda mais retornos sobre retornos. Isso acelera exponencialmente seu patrimônio ao longo do tempo. A escolha dos investimentos também faz diferença. Ativos que oferecem bons retornos no longo prazo, como ações, fundos de índice e alguns tipos de renda fixa, são ideais para aproveitar o efeito dos juros compostos. Ficar apenas na poupança ou em investimentos de baixa rentabilidade pode limitar o crescimento do seu dinheiro. Outro fator muitas vezes ignorado é a frequência dos juros compostos. Quanto mais vezes os juros são capitalizados, ou seja, reinvestidos no próprio investimento, maior será o impacto. Por isso, ao escolher onde investir, verifique se os juros são aplicados mensalmente, trimestralmente ou anualmente, pois isso pode fazer uma grande diferença no longo prazo. A essa altura, já está claro que os juros compostos podem ser uma ferramenta poderosa para aumentar sua riqueza. Mas e a parte psicológica? Como manter a paciência e resistir à tentação de mexer no dinheiro antes do tempo certo? Saber como os juros compostos funcionam e investir regularmente são passos essenciais. Mas existe um fator ainda mais importante: ter paciência e disciplina para deixar o dinheiro crescer sem interrupções. Muitas pessoas começam a investir e, após alguns meses ou anos, sentem a tentação de sacar o dinheiro antes do tempo ideal. Seja para uma emergência ou simplesmente para aproveitar um lucro momentâneo, essa atitude pode comprometer décadas de crescimento exponencial. O segredo dos juros compostos não está apenas no investimento, mas no tempo que o dinheiro permanece investido. Pense no crescimento de uma árvore. Você não pode plantar uma semente e esperar que ela se torne uma grande árvore no dia seguinte. O crescimento é lento no começo, mas depois de alguns anos, os galhos se expandem e os frutos começam a aparecer. Com os juros compostos, a lógica é a mesma. Os primeiros anos podem parecer lentos, mas depois o crescimento se acelera de forma impressionante. Outro erro comum é esperar pelo momento perfeito para investir. Muitas pessoas tentam acertar o melhor momento do mercado, mas a verdade é que o tempo no mercado é mais importante do que tentar prever oscilações. Quanto antes você começar e quanto mais tempo deixar seu dinheiro investido, maiores serão os seus ganhos. A disciplina financeira também entra aqui. Criar o hábito de investir um valor fixo todos os meses, como se fosse uma conta obrigatória, pode fazer toda a diferença. Afinal, o que realmente gera riqueza não é um grande investimento feito de uma só vez, mas a consistência ao longo dos anos. Agora que você entende a importância da paciência, vamos falar sobre onde investir para aproveitar o máximo potencial dos juros compostos. Agora que você já entendeu a importância dos juros compostos e a mentalidade necessária para aproveitá-los, surge uma dúvida essencial: onde investir para obter os melhores resultados? Existem diversas opções no mercado financeiro que permitem que os juros compostos trabalhem a seu favor. Vamos falar sobre as principais: ações de empresas sólidas e fundos de índice, ETFs. Investir no mercado de ações é uma das formas mais eficientes de usufruir dos juros compostos. Empresas bem estabelecidas tendem a crescer ao longo dos anos, e seus dividendos podem ser reinvestidos para aumentar ainda mais o efeito multiplicador.
Além disso, fundos de índice como o S&P 500 oferecem uma forma simples e diversificada de investir em empresas líderes do mercado, sem precisar escolher ações individuais. Títulos de renda fixa com reinvestimento automático. Opções como títulos do Tesouro dos Treasury Bonds ou títulos privados de longo prazo permitem que os rendimentos sejam reinvestidos, maximizando os ganhos ao longo do tempo. Embora o retorno seja menor do que no mercado de ações, a segurança e a previsibilidade podem ser vantajosas para perfis mais conservadores. Fundos imobiliários, REITs. Os REITs, Real Estate Investment Trusts, são uma excelente alternativa para quem deseja investir no setor imobiliário, sem precisar comprar imóveis físicos. Eles pagam dividendos regularmente, que podem ser reinvestidos para acelerar o efeito dos juros compostos. Criptomoedas e ativos digitais, com cautela. Apesar da volatilidade, algumas criptomoedas e plataformas DeFi oferecem opções de rendimento passivo, como staking e yield farming, onde os juros compostos também podem atuar. No entanto, esse tipo de investimento exige estudo e um alto nível de tolerância ao risco. A melhor estratégia é diversificar entre esses ativos, ajustando os investimentos ao seu perfil de risco. O mais importante é garantir que os rendimentos sejam sempre reinvestidos para potencializar o crescimento do patrimônio. Agora que você já sabe onde investir, como podemos acelerar ainda mais o crescimento do seu patrimônio? Existem algumas estratégias que podem potencializar os efeitos dos juros compostos e te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros mais rápido. Aumente seus aportes gradualmente. Sempre que possível, aumente o valor que você investe mensalmente. Pode ser um pequeno ajuste de 5% a 10% ao ano, acompanhando o crescimento da sua renda. Esse simples hábito pode ter um impacto gigantesco no longo prazo. Evite taxas e impostos desnecessários. Muitos investidores ignoram o impacto das taxas de corretagem, administração e impostos sobre seus investimentos. Sempre busque opções com custos reduzidos, como ETFs de baixo custo e corretoras que oferecem contas isentas de taxas. Além disso, em alguns países, existem contas de aposentadoria ou investimentos isentos de impostos sobre ganhos de capital, que podem ser ótimas alternativas para maximizar seus rendimentos. Reinvista dividendos e rendimentos automaticamente. Muitos ativos, como ações e fundos imobiliários, pagam dividendos. Ao invés de gastar esse dinheiro, configure um plano de reinvestimento automático, garantindo que esses ganhos também gerem mais juros compostos. Busque investimentos com capitalização frequente. Sempre que possível, escolha investimentos onde os juros são compostos com maior frequência, como mensalmente ou trimestralmente, pois isso acelera o crescimento do seu dinheiro. Seguindo essas estratégias, você pode encurtar décadas no caminho da independência financeira. Chegamos ao fim deste vídeo. E agora você já sabe como os juros compostos podem ser uma ferramenta poderosa para multiplicar sua renda ao longo do tempo. Vimos que o segredo dos juros compostos está no tempo e na consistência. Quanto mais cedo você começar e quanto mais disciplinado for nos seus aportes, maiores serão seus ganhos no futuro. Também exploramos os melhores investimentos para aproveitar esse efeito, como ações, fundos de índice, títulos de renda fixa e fundos imobiliários. Além disso, falamos sobre estratégias para acelerar seu crescimento, como reinvestir dividendos, evitar taxas desnecessárias e aumentar os aportes gradualmente. Agora, a pergunta mais importante: o que você vai fazer com esse conhecimento? Saber sobre juros compostos é apenas o primeiro passo. O que realmente faz a diferença é agir. Então, aqui está um desafio para você. Comece hoje mesmo. Escolha um valor, por menor que seja, e invista regularmente. Defina um plano de longo prazo e siga com disciplina. Com o tempo, você verá seu patrimônio crescer de forma exponencial. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa aprender sobre os juros compostos. Nos vemos no próximo vídeo!